com você o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 8, o versículo de 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para um povoado de Cesareia de Filipe, e caminhando perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de não falar alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a palavra de Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, claríssimo. Jesus inicia com uma pergunta aos discípulos e a nós hoje. Para você, quem eu sou de Jesus? A pergunta é importante porque é o seguinte: não está Jesus querendo saber se ele está importante, se ele é famoso, se ele é a melhor pessoa que existe. Na verdade, a pergunta que ele faz é o seguinte: vocês compreenderam quem eu sou? Vocês compreenderam o que de fato significa a minha presença no meio de vocês? Então veja bem, a nossa fé, o cristianismo, a nossa igreja, antes de ser uma religião que tem doutrinas, de fato tem, que tem moral, ela precisa saber, sabe o quê? Quem é Jesus? A dificuldade hoje de muita gente em ter claramente quem é Jesus tem criado muitas dificuldades na igreja. A palavra sempre foi anunciada, a palavra sempre foi proclamada, mas a palavra nunca foi somente um período. Ela foi escolhida, escutada, palpada. Não foi todo o período. Do que estou dizendo, o Antigo Testamento escutou-se a palavra. No Novo Testamento, a própria palavra falou. E hoje na igreja, continua a própria palavra falando. Porque a palavra é, na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o seguinte: o anúncio que cria uma situação de sofrimento na vida de Pedro é anunciar a morte. Eu vou morrer, vou ser crucificado. Nós sabemos que tanto ontem como hoje há muita gente que não quer que fale sobre a morte, não quer questionar sobre, mas ela faz parte da minha e da sua vida. Pois se até o próprio Jesus passou por esta experiência para provar que é possível e que nós todos passaremos, que nós iremos com certeza vivenciarmos em nossas vidas esta realidade. Por isso, não tenhas medo de fato ter a certeza de que a morte nos atingirá. Não tenhas medo de fato de se preparar para este momento. Tanto é que Pedro disse para Jesus à parte: olha, não fala isso não, nós te queremos tão bem.
E o que Jesus responde? Afasta de mim. Você não pensa como Deus, e sim como os homens. Você quer para você aqueles que estão próximos, mas não é capaz de partilhar e, sobretudo, a experiência de eternidade. Então, por isso, é importante para nós quem é Jesus. E esse Jesus necessariamente precisa estar ligado a nós. Quando terminarmos a nossa vida neste mundo, nós seremos para sempre acolhidos no céu. Muita paz para você.